como que a gente pode fazer uma roda de conversa e não falar de episiotomia, não falar de laceração de períneo e de períneo íntegro. E hoje nós vamos falar do quê? Daquele momento do período expulsivo, que muita gente tem dúvida, que muita gente vai lá no plano de parto e escreve eu quero isso, eu quero aquilo, em relação a o quê? A saída do bebê, o momento do expulsivo propriamente dito, apesar que o expulsivo é desde aquele momento da dilatação total. O expulsivo pode durar 2 até 3 horas, ele pode durar. Antigamente a gente não permitia tanto tempo, então nós éramos mais, vamos dizer assim, intervencionistas. E a evidência científica, a fisiologia foi nos mostrando, né, que não precisa ter tanta pressa assim. E o que nós vamos falar? Desse momento da saída do bebê. Eu vou colocar, antigamente os partos eram realizados no domicílio, era um parto em casa. Eu estou falando isso lá no início da década de 20, né? 1900 e pouquinho. Só que aí o que aconteceu? Os partos, eles caminharam para dentro do hospital. Existia uma mortalidade materna que era alta, né? E se pensava que trazendo os partos para dentro do hospital poderia ser melhorada essa assistência ao parto. Mas eu quero lembrar que nessa época, estamos falando de 1950, 1960, 1940 talvez, né? Os partos estavam migrando para dentro do hospital e o diferente do que acontece hoje nas faculdades de medicina, hoje a grande maioria são mulheres. De cada 10 formandos em medicina, 7 são mulheres. E naquela época era o contrário, não tinha praticamente mulheres fazendo medicina. Então, a medicina era uma assistência basicamente masculina. E esse foi um grande problema. Por quê? Porque o parto foi para o hospital, o médico procurou uma situação que fosse mais confortável para a equipe de saúde, tá? Na assistência ao parto. Então aí começou um caminho na qual se preocupava com uma assistência, mas era uma assistência, vamos dizer assim, mais centrada no modelo médico. Aonde quem era o protagonista? O protagonista era a equipe de saúde, principalmente a equipe médica, o médico, no caso, né? Hoje, com tudo que vem acontecendo em relação à humanização na assistência ao parto, e o parto humanizado o que é? É devolver esse protagonismo para a mulher, que nunca deveria ter saído, né? Então é a mulher que tem que ser a dona do seu parto. É aquela que deve decidir como deve ser o seu parto. Essa intervenção, ela é uma incisão cirúrgica. Então o que acontece? Muitos conhecem por um pique, que é feito na hora da saída do bebê. Qual que é a ideia do médico nesse momento? Que seja ampliado o canal de parto, que haja uma forma de o bebê sair mais facilmente. E na verdade o neném até nasce mais rápido se eu faço uma episiotomia. Então ele nasce mais rápido quanto tempo? De 2 a 9 minutos. Isso é importante, de 2 a 9 minutos. Ele pode ser importante numa condição que eu vejo que o bebê está em sofrimento fetal e que 5 minutos, assim, que ele esteja com os batimentos cardíacos baixos, bem baixo, e esteja mantido. Numa situação complicada que 5 minutos pode estar colocando em risco a vida dele. Só isso que eu poderia justificar uma episiotomia nessa condição do expulsivo. Porque, pensando no tempo, eu acabei de falar que o expulsivo dura 1, 2, até 3 horas, pode durar o expulsivo, geralmente. Isso vai depender se eu tenho anestesia ou não na hora da saída do bebê. Então, 2 a 9 minutos
parece até desprezível na hora que eu tenho um bebê rígido, tá? E essa episiotomia, o que é feito? Eu uso bisturi ou tesoura e faço uma incisão no músculo, naquela região que está entre a vagina e o reto. Quer dizer, não é um lugar muito tranquilo, né? Deve ser bem chato, né? Principalmente o pós-cirúrgico. E na faculdade a gente aprendia que isso era normal fazer, tá? Principalmente há 20 anos, 30 anos atrás, todo parto tinha episiotomia. E vou dizer para vocês, a incidência de episiotomia chegava a 70%, a 80%. Você não fazer uma episiotomia e ter um resultado, que o resultado pode ser uma laceração, significava no meio médico uma desassistência. Era um absurdo o médico falar para o outro, lacerou. Parecia que era uma má assistência. E o que aconteceu? Nos últimos 20, 30 anos, isso foi mudando, graças a Deus, porque agora a gente tem uma coisa chamada evidência científica. E foi se mostrando que a episiotomia não é tão benéfica como se acreditava. Se acreditava que até protegia da incontinência urinária. E isso a gente viu que era uma grande bobagem. Por quê? Porque com episiotomia ou sem episiotomia, não mudava o quadro. O que está envolvido na incontinência urinária são outros fatores, e não a presença, a realização de episiotomia ou não. Mas muita gente fica incomodado com o termo laceração. Laceração parece de lacera, né? Uma coisa assim que não é bacana. E eu vou contar para vocês uma coisa. A episiotomia é um tipo de laceração, só que é uma laceração que eu faço linear. Porém, normalmente, quando eu faço uma episiotomia, ela é maior do que a laceração. Por que eu estou falando isso? Porque muitas mulheres, se você não fizer, você não vai ter laceração nenhuma. E quanto isso? Depende da assistência. Eu vou falar algumas variáveis que podem aumentar um risco de ter laceração ou não. Tá? Depois eu falo isso. Mas se a gente pensar na episiotomia, seria eu fazer um corte em 45 graus, tá? Então é desviando da linha onde está o reto. Tá? Então eu tenho a vagina, embaixo eu tenho o reto, é um corte que vai passar em 45 graus. E eu vou cortar pele, a mucosa de dentro da vagina e o músculo. E o que acontece? Esse lugar que a gente corta é músculo. Vocês imaginam quando eu pego um elástico? Se eu pegar um elástico e cortar, então eu pego um elástico íntegro e eu trago, ele volta, vai e volta. Agora, se eu corto esse músculo, o que acontece? Ou se eu corto esse elástico e suturo, na hora que eu puxo e volta, ele funciona como duas partes diferentes. Então tem uma fibrose, que tem a costura, e não tem a mesma distensão. Isso é quando eu faço a episiotomia, que ela é desviada 45 ou até 60 graus. Quer dizer, eu estou cortando músculo. Porém, quando eu não faço a episiotomia médio-lateral, e aquela gestante, aquela parturiente, perdão, na hora que ela está parindo e tem uma laceração, aonde acontece essa laceração? E o que é essa laceração? É um esgarçamento? Parece que dói na hora que você ouve isso, né? Melhor parece que seja cortar, porque aí eu costuro facilmente, porque está direcionado. Mas não é verdade. Sabe por quê? Porque a natureza é sábia nesse ponto. Aonde que normalmente lacera? Então aqui eu tenho a vagina. Quando eu faço a episiotomia é para lateral. No caso da laceração, lacera nesse sentido, que é justamente a junção do músculo. Uma parte da junção do músculo é aqui nessa região, tá? E eu tenho essa laceração aqui. Então nessa região eu tenho menos vaso, eu tenho menos inervação e a junção de músculo. Então como
libera, depois eu suturo trazendo de volta. Então é uma RAF mediana que a gente chama. Então dói menos se acontecer. Eu estou partindo do princípio que teve uma laceração. Mas eu vou dizer para vocês, a metade dos casos não tem laceração. Ou essa laceração é muito pequena, atingindo níveis mais superficiais, de mucosa ou de levar um pontinho só, coisa pequena. Diferente da episiotomia, que o corte ele tem em torno de uns 3 centímetros e ele tem uma profundidade e é suturado em várias camadas. Tá? Então, normalmente a episiotomia é mais profunda, ela é mais extensa, tá? E a laceração é menos intensa, é numa região mais tranquila em relação à dor e a sangramento. Então, existe um tipo de episiotomia que é a mediana, que é esse corte mediano. Hoje está se mostrando que também não deve ser feito, tá? Principalmente porque existem riscos, porque nessa direção está o ânus. Então, hoje a evidência científica mostra que não fazer é melhor do que fazer. Isso é o que a gente tem hoje. Pode ser que daqui 10, 15 anos mude alguma coisa? Pode. Eu não vou jurar por Deus para vocês. Por quê? Porque a medicina, a gente fala que é a ciência das verdades transitórias. Muito do que a gente fez lá atrás, hoje não é uma verdade. Isso que eu estou falando com vocês, eu posso garantir uma coisa, que a episiotomia médio-lateral não é mais benéfica que a laceração, isso não é. Isso não é, nem daqui 10, 15 anos eu acredito que vá modificar. Tá? Por quê? Porque a episiotomia não se mostrou importante para isso.